Bora cuidar da sua vida! Afinal, quem cuida da sua vida e não da do outro é muito mais feliz. E vamos combinar que gente feliz não dá trabalho? Seja muito bem-vinda, muito prazer. Eu sou a Catita Kodama, especialista em liderança feminina e eu liberto empresárias do medo de falar em público. Estamos chegando ao terceiro episódio da série 40 Dias de Fé, que eu tô trazendo a história aí de Moisés. Tenho estudado aí, lido bastante sobre Moisés, tem me ajudado muito, tem assim, eu falo que ela conecta muito com as nossas histórias. Moisés realmente é um exemplo, é uma pessoa assim que me inspira muito. A sua história de superação, eu olho e falo, caramba, o improvável que realmente fez uma história aí maravilhosa que ecoa até os nossos tempos, 2000 anos, mais de 2000 anos atrás, e ainda hoje é muito presente e a gente pode tirar muitas lições. Então, bora continuar. Terceiro episódio, nós vamos aqui falar sobre o chamado de Deus para Moisés. Vamos então, Bíblia na mão, bora lá? Estamos em Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Bora lá. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Lembra Jetro? Jetro, o sogro de Moisés. Moisés se casou com a Zípora. Estava esquecendo o nome dela, Zípora, filha de Jetro. E então ele estava ali apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe. Acho que é assim que fala, tá, gente? O monte de Deus. E foi nesse momento que o anjo de Deus se revelou a ele, em uma chama de fogo que saía no meio de uma sarça, mas ela, mesmo ardendo em fogo ali, ela não queimava. E aí Moisés ficou muito impressionado. Quem não ficaria? Imagina, uma sarça ali queimando, mas não queimava. Ficava ali, era um fogo infinito. Imagina que louco. E aí Moisés ficou impressionado com tudo aquilo e pensou, conforme tem aqui em Êxodo, lá no capítulo 3, versículo 3. Então pensou Moisés, que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. E aí, o que aconteceu? Vamos lá para a próxima parte. Então, Deus, observando ali o movimento que Moisés estava fazendo, chamou no meio da sarça ardente e falou: Moisés, Moisés! E ele respondeu prontamente: Eis-me aqui. E Deus continua a dizer: Não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é uma terra santa. E lá em Êxodo, ainda no capítulo 3, versículo 6, disse mais: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto ele temia olhar para Deus. Imagina, Deus falando diretamente com você. Não sei qual seria a sua reação, também não sei qual seria a minha. Mas a de Moisés foi, ele cobriu o rosto porque ele temia a Deus. E aí então Deus começou a falar com Moisés sobre o que estava acontecendo, a opressão, a miséria do povo, os israelitas que estavam lá no Egito, que estavam escravizados, e ele acabou ouvindo o clamor desse povo, do seu povo, e sabia o quanto que eles estavam ali padecendo. E aí ele disse para Moisés que por isso havia descido para livrá-los das mãos dos egípcios e levá-los para uma terra boa, uma terra santa. E disse a Moisés, vamos lá, Êxodo 3, versículo 10. Bora lá, achar aqui, versículo 10. Vai, pois, imediatamente. Eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. E aí, Moisés responde para Jesus lá no versículo 11. Quem sou eu para me apresentar diante do faraó e fazer sair os israelitas das terras do Egito? Eu me identifico muito com Moisés, gente. Eu faria a mesma pergunta, falar assim, Deus do céu, o senhor tem certeza disso? O senhor está confiando essa missão gigantesca, grandiosa para mim? Essa reles mortal? E foi a reação que Moisés teve, né? Ele questionou, falou assim, mas justo eu que vou lá fazer isso mesmo, Deus? E aí, olha só essa passagem é forte, hein, gente? Assegurou-lhe Deus, eu estarei contigo, vou repetir. Pega essa é muito forte. Eu estarei contigo.
esta é a prova de que sou eu quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós prestareis culto a Deus neste mesmo monte, no monte onde eles estavam. Forte essa passagem. E aí a gente vai lá para o versículo 13, Moisés ainda estava ali, né, todo incomodado. O que ele falou? Quando eu for aos filhos de Israel e comunicar, o Deus de vossos pais me enviou até vós e me questionarem qual é o seu nome, o que eu devo dizer? Aí Deus respondeu, diga, eu sou o que sou. Eu amo essa passagem. Deus diz, eu sou o que sou. Eu sou. Lindo isso. E deveis dizer aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então essas passagens aí de Êxodo 3, né, o capítulo 3, elas trazem uma reflexão muito forte. Pelo menos para mim me impactaram bastante. Eu fiz várias reflexões enquanto eu estudava, enquanto eu lia, para trazer aqui para gravar para vocês. E eu quero compartilhar com vocês. Lá na parte que o Moisés questiona, que ele não acredita em si mesmo e fica questionando Deus, que ele fala assim, quem sou eu para me apresentar diante de Faraó e resgatar o povo de Israel? Quantas vezes eu, Catita, quantas vezes que eu não fiz isso? Tinha algum desafio gigante na minha frente, eu olhava assim, mas justo eu? Justo eu? Como assim? Eu não consigo, eu não sou capaz, é muito grande para mim, eu não vou dar conta. E quantas vezes não foi Deus colocando esse desafio no meu caminho, no seu caminho, algo grandioso que você falava, eu não vou dar conta. E eu aprendi que quanto maior é o desafio, quanto maior é a missão que está ali na sua frente, mais é real que é de Deus. Porque quando você não consegue fazer com a sua própria força, que você precisa da força dele, é porque é ele que colocou no caminho. Você não consegue fazer e conduzir tudo sozinha. E isso fala de dependência, de obediência, que é um outro assunto que nós vamos falar depois, mas aqui eu me vi muito em Moisés. Quantas vezes, e você? Quantas vezes, deixa eu molhar as palavras aqui. Quantas vezes você não se viu nesse lugar de questionar, de achar que não dá conta, que não é capaz? Gente, a gente faz isso demais. Nós mulheres fazemos muito isso, não é verdade? Então, para pensar que muitas vezes é Deus te chamando e Ele está segurando na tua mão, mulher, e você não se dá conta disso. Segundo, quando Deus responde para Moisés, eu estarei contigo, essa frase para mim é muito forte, porque é só isso que nos basta. Saber que Deus está conosco. Se Deus está comigo, eu não preciso de mais nada. É só isso que é necessário para a minha vida. É só isso que eu preciso para vencer os obstáculos, os desafios, os perrengues que aparecem no meio do meu caminho, os gigantes que se levantam contra mim. É só dele que eu preciso. Então, quando ele fala assim, eu estarei contigo, eu olho e sinto que é para mim também. Porque é só isso que eu preciso, saber que ele está comigo, gente. Não preciso de mais nada. E é o que eu falei, quando eu sei que ele está comigo, é na força dele que eu vou. E aí, não é na minha. Eu simplesmente coloco na mão dele e falo, vamos junto, e é sobre isso, muito forte, não? E o terceiro é quando Deus se revela o seu nome para Moisés como eu sou. Cara, isso para mim me remete a tantas coisas, tantos significados. Ele simplesmente é. Só que o ser de Deus, por mais simples que pareça, eu sou. Mas o ser de Deus, ele é tudo. Ele é tudo. E é tudo que eu preciso para me fortalecer, para enxergar quem eu sou. Porque se ele está comigo, assim como ele disse que estaria com Moisés, eu estou contigo e eu sou. Eu sou. Eu não preciso de mais nada. Ele é tudo que eu preciso. Ele simplesmente é. Ele é Deus e ponto. Forte, gente. Olha, esse capítulo realmente para mim foi um capítulo que mexeu muito comigo, me fez assim refletir muito. Eu voltei várias vezes para ler e me ensinou demais. Eu espero que também para você
tenha tido assim várias reflexões, vários insights e também te ensine muito. E para finalizar, assim como eu fiz comigo, eu quero te convidar para refletir sobre a missão que Deus colocou aí no seu coração para a sua vida. Para que você está aqui, meu bem? Qual foi o seu chamado? Para que você foi chamada nessa existência? É sobre isso. É para isso que nós estamos aqui, para mais nada. É isso que deve nos mover de fato, é isso que deve direcionar as nossas vidas. E aí, quando eu reflito sobre isso, eu entendo que é muito maior do que bens materiais, que são importantes sim, não vamos ser hipócritas para falar que não, mas reflita sobre isso. Qual é o seu propósito? O que Deus colocou no seu coração? Não é o seu propósito, é o propósito que Deus colocou no teu coração, que Ele tem para você. E só para finalizar, olhando para tudo isso que eu li sobre Moisés, sobre o chamado de Deus para a vida de Moisés, para tudo que Moisés ia realizar ainda, eu olhei para a minha vida, para o meu propósito, e isso ficou muito mais vivo, muito mais claro para mim, de tudo que eu preciso, que eu tenho, que eu me movo para realizar nessa vida. E olha, tudo começou a fazer ainda mais sentido. Eu espero que para você também faça essa reflexão. Se você ainda não sabe, comece a conversar com Deus, comece a conversar com você mesma, comece a entender para que você vive, o que te move, o que faz seu coração queimar. Bora! Eu espero de coração que essa história, essa série esteja fazendo sentido para a sua vida. Se de alguma forma ela te ajudou, te ensinou algo, já curte, compartilha com uma amiga, com alguém que você pensou durante a série aqui, o episódio, que você lembrou dessa pessoa, compartilha com essa pessoa. Se você não se inscreveu ainda, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, porque durante 40 dias eu vou colocar um episódio novo todo santo dia e assim que eu subir o vídeo, você vai ser notificada para não ficar de fora. Bora cuidar da sua vida e até o próximo vídeo.